A sua relação com os leilões começa de que forma? Comprando carro em leilão. Falei, puxa vida, eu gosto de microfone, não sei o que e tal. Sabe que é uma boa ser leiloeiro? Como eu falei hoje, eu estou meio descrente. Mas fui atrás, saber como é que era. Aí fui lá, nossa, primeiro, quem não quer que você entre? Você chega na Junta Comercial de São Paulo, não, é isso, aquilo, é difícil. É bom, mas o que precisa? Nada, só documentação. Aí eu vi como é fácil você querer ser leiloeiro. Você precisa de uma vintenária dos cartórios, que você nunca teve processo, então, de hoje a 20 anos para trás, que você nunca teve nada, nem que se livrou, que não pode ter nada. Depois várias documentação e tal, que eles pedem, e facílimo. E depois esperar, como eu esperei 3 anos, porque é meio político. Até nem sei se um político me colocou lá, que foi atrás de tantos, quando foi um dia me chamaram lá e tal. Então, eu fui também leiloeiro na época que foi... Como é que chama aquele rapaz que fala no SBT? Qual? Não sei. Ele tem um programa lá no SBT, um galanzão, Neto, sobre... Não sei. Não tem importância. Pois é, e... Então... Sei lá, me atraiu vendo o homem falando então, lá. A sua função lá é o martelinho, né? Ficar... Martelinho. Não posso fazer qualquer coisa. Os leilões lá. Leilões, exato. Tem que ser rápido lá, né? Não pode ficar bobeando. Tem que ser meio rápido. Então aí a gente vai aprendendo. E a rotina disso era assim, todo dia tinha um... Como é que era a Não, rotina dificílimo. Porque depois que você entra como leiloeiro, eu pensei, pô, tô rico. Você não acha serviço. É uma máfiazinha, até perigoso falar isso aqui. É difícil. Por exemplo, o leiloeiro ganha 5%. Estou falando abertamente, todo mundo sabe disso, 5%. Aí você chega lá e fala, pô, uma firma lá, o pessoal ganha 5%, eu te ofereço o meu trabalho por 3%. Fala, mas o meu trabalho é por 0,5%. Porque, veja bem, o montante é grande. Então não dá para você competir. Outra, o cara já é amigo do dono da firma, então é uma mafiazinha que muita gente é acoplada ali para gerir o negócio com ele. O leiloeiro, às vezes, passa batido. Ele tem o título, mas ele é comandado. A sua entrada na Academia Jacareiense de Letras, como é que começou isso aí? Então, eu fiz... minha filha fazia o Anhanguera, aqui na saída, né, a universidade. Ela falou, pai, vai ter um concursinho aqui de contos. Aí eu escrevi um conto de uma historinha. Eu morei em Minas, Santa Rita do Sapucaí. E eu escrevi um conto de um bilhete premiado lá que eu soube e tal, que eles dividiram e tal, ganhou a historinha. Mandei para eles. Não fui o primeiro, o número 1, não. Mas fiquei entre os 10, ganhei um livrinho. Marco Aurélio era o prefeito. Foi aqui no MAB, né, no Museu de Antropologia. Foi a premiação, aí eu fui lá e tal. Aí o Fred apareceu, me convidou, nós estamos tentando montar uma academia, vamos lá e tal. Que depois ele mesmo saiu. E aí, você tem mais alguma coisa? Eu falei, tenho. Aí então, vamos dizer, começou, né, a gente ir lá assistir, falar, vamos tentar ver se sai alguma coisa. O senhor é a cadeira número 2. Número 2. Do Antônio Afonso. Antônio Afonso. E o senhor é um dos que acreditam que o Antônio Afonso fundou Jacareí ou o senhor compartilha do BSL? Até aí eu pensava nisso, mas o BSL é meu amigo, é um estudioso, é um historiador. Chegou e falou, Paulo, eu descobri isso e eu acredito nele. Então, fiz o meu trabalho sobre o Antônio Afonso, mas sabendo que foge da realidade. Então, até que se prova o contrário, acho que o BSL está mais certo. A academia hoje tem 20 e quantos acadêmicos? 27? Parece que nós estamos em 26. 26. Agora vai entrar mais uma, 27. Reuniões todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras. Se é gostoso, a gente vai lá e, como eu falei, a gente conversa sobre tudo, troca ideias. E uma vez orienta o outro em alguma coisa. Uma bacaninha, eu gosto. O senhor tem livros de referência que o senhor guarda com recordação boa? Não. A recordação boa, a gente lê, claro, eu gosto. Mas dizer assim, pô, me inspire em alguém. Eu gosto muito dos escritos de Rubem Alves. É mais ou menos... O educador. Faleceu agora há pouco, né? Eu gostaria de escrever como ele, seria mais ou menos o caso. Mas eu leio de tudo, sabe? Eu gosto de tudo, mas Rubem Alves seria hoje um nome para se falar, seria ele. Mas nós temos
muito bons. Na nossa academia mesmo, nós temos lá uns escritores muito bons, poetas, temos. Nossa academia, acho que vai sair alguma coisa dali. E o senhor, nessa época, que o senhor estava falando até do livro de Santa Isabel, o senhor pretende ainda, mais para frente, publicar esse livro, né? Como é que o senhor imagina que isso se consolide mais para frente? Essas memórias precisam mesmo ficar registradas até para posteridade. Veja bem, a minha memória é o que eu vivi. Mas acontece o seguinte, que eu escrevo sobre personagens da cidade. Eu acho que eles gostaram de ouvir alguma coisa, né? Gostaram de saber. Então ali tem, imagina um cara hoje da minha idade, que a gente tinha 18 na época, eu falo, pô, olha, nem lembro mais disso, ou nem lembro dele. Então eu acho que, por exemplo, o livro que eu escrevi sobre Rolândia, na minha infância, o livro da minha juventude de Santa Isabel, eu acho que vai agradar muita gente, até filhos e netos, né? Pô, meu avô foi assim, o papai fez isso, foi amigo. Porque a gente escreve o lado bom de cada um, a convivência que a gente teve, e muita gente a gente não cita, muita coisa a gente esquece. Então eu acho que seria assim mais o meu negócio seria mais uma história local, né? Não é assim algo, o que eu tenho, talvez para concorrer com alguma coisa, como eu falei, é um livro de filosofia que eu estou fazendo, estou escrevendo ainda e corrigindo, tento ser, eu sou, vamos dizer, ético comigo mesmo. O negócio não está bom, vamos melhorar. Eu gosto de ouvir opiniões, mas um livro de filosofia, um romance que eu fiz, eu achei muito bonitinho. E livro sobre Deus, eu acho que são livros que talvez possa sair desse âmbito local. Mas a maioria é coisa local mesmo, né? Se eu tivesse que pensar uma história sua, ou qualquer da infância, da juventude, que esteja nesse seu livro de memórias, tivesse que pensar uma historinha, qual seria essa? Uma que marcou muito o senhor? Olha, eu tenho uma história até perigosa. Eu, moleque, por isso que eu falo, papai era bravo, mas foi bom. Eu, moleque, frequentando pouco a rua, no pouco que eu saía, vamos dizer, na entrada da escola, na saída, eu tenho uma passagem perigosíssima, nossa, até perigoso falar isso, mas eu era criança, que eu assaltei uma cantina da escola minha. Não eu, vamos, molecada. A turma? A turma. À noite, era férias de julho, meu pai bravo, imagina se meu pai me pega, ele me matava, não só. E nós fomos roubar doce. Eu, pobrezinho, eu entrei no esquema, que por sinal enchi o bolso de bala, levar para casa eu não podia, enterrei um cantinho, no outro dia eu fui lá, estava assim de formiga, ou seja, nem aproveitei direito. Olha o perigo, e o moleque vai, vamos, se não te tá com a mão, não sei o quê, umas besteiras. Então essa assim, não é nem agradável relembrar. Falei, pô, olha, mas você vê o que é, meu pai bravo, como eu ainda assisto nesse livro sobre o Paraná. Pai bravo, do jeito que eu tinha, mas eu escrevi cada coisa que um dia se tiver a oportunidade de ler, falava, mas seu pai não era bravo, não, isso aqui era peraltice demais. Mas então imagine quem tinha liberdade, né? Era coisa feia. Então isso daí me marcou muito, porque depois eu me arrependi. E depois tem, por exemplo, é uma coisa que marcante não, em Santa Isabel. Mas são recordações que ficam. Que fica, não, essa daí anos, né? Mas eu lembro da minha primeira surra, não gosto de comentar, porque meu pai era o seguinte, se você apanhou lá fora, vai apanhar aqui dentro de casa outra vez, porque estava na rua. Se estiver dentro de casa estudando, fazendo alguma coisa, você não passava por isso. Então você foi lá, você também provocou, aí já levava os pés do vidro para... Tá? Mas então, o senhor o senhor falou que ficava muito em casa, né? Que seu pai proibia de... Meu pai era... Sábado e domingo era dentro de casa, meu pai estava lá. No quintalzinho. O senhor foi uma criança solitária por conta disso? Não, porque, veja bem, a gente brincava com o vizinho, porque aquele tempo era... Aquelas cercas de bambu, você furava e passava para lá, o vizinho vinha para cá. Então, solitário não, mas muito preso. Então, meu pai lá em casa, vamos estudar, vamos. E por exemplo, você falou, eu lembrei de uma outra. Quando eu levava o boletim para casa, primeiro ano, segundo ano eu fui bem. Mas terceiro e quarto eu não gostava de estudar, era inteligente, mas não gostava de estudar. E chegava o dia do boletim e o pai tinha que assinar. Eu assinava.
Mas meu pai descobria. É. Por que não veio o boletim? Aí ia lá e falou, pô, você está escrevendo bem a minha assinatura. Então eu fui, vamos dizer, praga mesmo, sabe? Mas meu pai sempre muito bravo. Era a disciplina militar Agora, do seu pai, né? Agora o papai era de 1910, eu nasci em 46, então com 36 anos ele foi meu pai e eu fui o primeiro. Agora veja bem, recordação boa, Rio Jaguari. Porque o sítio que nós fomos morar, quando eu falei, papai estava comprando, eu falei, pai, o que você quer num sítio? Eu falei assim, se tivesse... Porque, veja bem, tinha rios em Rolândia, no Pará, por sinal, bons rios. Meu pai não deixava eu sair, eu não tinha 12 anos, lá com a molecada pescar, não sabia nadar, não aprendi com meus amigos, então não tinha condição e você cai na água, você morre, não estou lá, não vai, então tá bom. Então eu adorava rio, meus amigos passavam com aquela feirinha de peixe à tarde, eu falei, meu Deus, como deve ser gostoso pescar. E fui morar na beira do rio, uma bela de uma cachoeira que fazia divisa. Então, para mim, isso foi um encantamento. Então, veja bem, pescar, eu pescava, Rodrigo, 2 anos e meio, que eu passei quase 3, todos os dias, ou seja, todas as tardes. Mas assim, meu pai tinha o sítio, eu cuidava da horta, e horta, ou praga de horta, dá bicho o tempo todo. Você chega cedo, porque a gente era na mão mesmo, tirar, vamos dizer, do tomateiro, tirar bichinho do pé de tomate, 7 horas da manhã. 10 horas já tinha bichinho, você tinha que tirar ele, e se deixasse, ele comia o fruto mesmo. Então a horta era grande e era por minha conta. Eu ficava o dia inteiro ali mexendo com horta. Não tinha como. Aí quando chegava à tarde, então o papai falava, depois que você terminar o serviço da horta, você vai, 5 horas. O pessoal que trabalhava com ele, por exemplo, ia pescar, amigos meus, que os pais trabalhavam com a gente como roceiro lá do papai, eles, quando eu ia para o rio, eu já tinha pego a meia dúzia de peixinho que o Jaguari dava, que era eu pegava, vamos dizer, 3 ou 4 e já estava com o embornalzinho cheio. Mas era esse rio, o barulho da cachoeira, a gente, era gostoso, sabe? Tem o que pagar. Então, isso aí não tem, hoje é tudo represa, é uma judiação, não sei nem onde fica esse nosso sítio, e que até por sinal vim aprender aqui, que é o seguinte, as demarcações em Santa Isabel eram todas diferentes. Meu pai comprou um sítio que marcava 40 alqueires. Um deles chamou um topógrafo, dá uma medida, tinha mais de 100. E ele nunca pôde pôr aquilo na escritura e faturar mais. Mas, então, uma lembrança ruim foi isso que eu fiz. Antes disso, a minha primeira surra, que eu não tive culpa, que meu pai era muito severo. Depois disso, outra atrapalhada, que um cara morava numa pensão em frente à minha casa, meu amigo, e ele falou, Paulo, me ajuda a levar essas garrafas no bar ali. Ajudei a levar, cheguei lá, ele estava roubando as garrafas, eu não sabia. Não soube de nada. Meu pai estava fazendo compra em São Paulo. Quando ele voltou, o cara do hotel chamou meu pai e falou, seu filho roubou minhas garrafas. Eu? Sabe quando você cai das nuvens? Eu? Como? Rapaz, não sei de nada, não ganhei nada, ajudei a levar, peguei a alça da sacola. Putz, apanhei pra caramba. Então essas lembranças, mas papai era honesto, era muito... Se dava bem com a mamãe, a gente via tudo isso, foi um lutador. No fim da vida ele me pediu perdão, eu falei, mas o senhor foi pai, só que eu não sou assim com minhas 2 filhas. É que era também a época também. A época, tudo. Como eles sofriam demais com meu pai na roça. Meu pai era ele falava que a coisa não estava boa, ele já pegava enxada e jogava na gente, a gente tinha que sair correndo. Então ele herdou um pouco disso. Mas papai era muito inteligente, muito culto, e o que ele ensinou até hoje a gente guarda, e nossa, mamãe também. Então, tive os pais ideais. Para a gente encerrar então a nossa gravação, queria fazer 2 perguntas finais para o senhor. O senhor é uma pessoa muito saudosista? O senhor sente saudade de quê, por exemplo? Rodrigo, eu tenho 70 anos. Quanto tempo mais eu vou viver? Então não é ser saudosista, mas é relembrar o que a gente passou para tentar misturar entre meio ao que se vive hoje. Então seria mais ou menos isso. E o que eu escrevo, mais ou menos a base é de saudade. E o senhor é religioso? Como é que o senhor vê essa... Sou católico, frequento a missa aos domingos, acredito muito em Deus. E eu acho que... Porque veja bem, a nossa academia é bem eclética. Nós temos lá ateus, evangélicos, católicos, espíritas, judeus, temos sim. Mas sou católico e eu acredito que quando eu era moleque fui coroinha. Eu fui criado assim
bem perto da igreja, em Rolândia, porque minha tia era dessa de abrir e fechar a igreja. Ela que tinha aquela voz aguda, que cantava mais alto, ela que cuidava do coro e tal. Então, eu era coroinha, e aprontei bastante também, como bebi vinho do padre. Eu falei, tudo coroinha. Dando uma chance, puta, eu fazia besteira. Mas nada de maldade grossa, nada. Só essa de assaltar, entrar na cantina lá, que depois no começo de aula morrendo de medo, mas não houve nada, ninguém falou nada, parece que nem perceberam. Não foi um negócio grave. Não, o cara foi lá, encheu o bolso de bala e saiu. Mas eu era menor da turma. Mas eu penso hoje, se meu pai me pegasse, nossa senhora, eu não estava aqui não. Papai era muito bravo. Tá certo, Paulo. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado pela sua entrevista. Parabéns por todo esse trabalho. Eu que agradeço. Essa é a minha vidinha, isso daí. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço.